Olha, agora 12h10 e nós já estamos aqui contando com a presença nos estúdios da Rádio Vida do promotor da comarca de Arcos, doutor Eduardo Fantinatti, a quem nós queremos saudar nesta quinta-feira. Já estamos chegando aí agora, hoje é o último dia do mês de novembro, chegando ao final do ano. É bom, né, o promotor fazer esse presente aqui nos estúdios da rádio para até prestar contas dos trabalhos que foram feitos durante o ano. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aos estúdios da Vida FM. Jaime, Michael e todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Muito boa tarde. Estou à inteira disposição dos senhores e da população. Bom, doutor, esse ano foi um ano bastante movimentado na promotoria de Arcos, né? O senhor considera que foi um ano que muitas coisas foram discutidas, muitos casos chegaram à promotoria, e o senhor considera, chegando já próximo do final do ano, que foi um ano bastante produtivo? Eu acredito que sim, Jaime. Ali a promotoria, nós trabalhamos com uma quantidade pequena de servidores comparado com outros órgãos públicos, mas o trabalho ali é todo vapor, todos sempre muito atarefados, a movimentação processual enorme, né? O Arcos tem uma movimentação processual muito grande e reclamações variadas da população nas áreas de saúde, né? Especialmente na área de saúde e a área de problemas com cuidados com idosos, com pessoas com deficiência, essa área também bastante trabalho, e o grande acervo que existe na promotoria relativo a patrimônio público. Então, patrimônio público, eu acredito que foi o que mais nos tomou tempo. São procedimentos complexos, envolvendo atuações de agentes públicos variados ali que tiveram algum tipo de irregularidade ou a suspeita nesse sentido. Então, procedimentos que tomam muito tempo nosso ali para oitivas, investigações, busca de documentos e diligências variadas. Eu acredito que nós conseguimos fazer um bom trabalho, a equipe toda da promotoria, né, com o apoio da população sempre, porque sem a colaboração do pessoal que é chamado, que comparece, que fala a verdade, sabe o que sabe, fala o que sabe, nós não conseguiríamos nem trabalhar. Sem dúvida. Possível. E só para as pessoas que às vezes não conhecem, o senhor já esteve aqui na Rádio Vida, em outra oportunidade, já falou conosco, mas só para as pessoas que não conhecem, quais são as áreas de atuação que o doutor Eduardo Fantinatti atua na promotoria de Arcos? Perfeito. Então tem uma série de atribuições do Ministério Público. As principais da minha promotoria são na área de saúde, aí a saúde coletiva, Jaime, não é aquela questão assim, a pessoa precisa de um medicamento, alguma coisa. Em situações muito excepcionais nós pegamos os casos, uma pessoa com deficiência grave, o representante dela, o curador, não consegue correr atrás, a gente pega, mas em regra são questões de saúde que envolvem o coletivo, problemas um pouco mais estruturais. A outra área, habitação e urbanismo, então problemas relativos a loteamentos urbanos, esse tipo de situação, que geralmente também são procedimentos complexos, né? Uhum. Outra área que dá muito trabalho, como mencionado, patrimônio público. A defesa do patrimônio público, Jaime, envolve uma infinidade de questões que não é só aquela atuação de má fé de algum agente público, né, como aconteceu em alguns casos, mas também erros variados, problemas de não atendimento da lei, que pode ser por uma omissão, um ato culposo. Então é uma infinidade de atribuição só nessa área do patrimônio público. Então saúde, patrimônio público, habitação e urbanismo, consumidor, problemas do consumidor também em larga escala. Nós requisitamos ao longo do ano, foram feitas já diversas diligências pelo PROCON, vieram fiscais de BH, fiscalizaram supermercados em Arcos e Pains. No final do ano passado nós tivemos a presença também deles fiscalizando todos os postos de Arcos e Pains. Também foram fiscalizados por amostragem bancos em Arcos e Pains, também ao longo de 2017. Então, eu acredito que essas são as principais áreas. Agora, a área judicial é dividido, né? A promotoria que eu ocupo, a primeira promotoria, pega todos os processos da segunda vara de Arcos, da qual era titular a doutora Marina. Aliás, ainda é titular a doutora Marina, né? Então, a área criminal, de uma forma geral, é dividido por igual. A área civil, para acompanhar os processos que tem interesse de pessoas menores ou incapazes. Então, aí também gera uma atribuição bastante grande de manifestação nesses processos. E, por fim, a questão do registro público. Então, algum problema que se tem ali nos cartórios de nota, cartório de registro de pessoas, cartório de registro de imóveis também, é a nossa atribuição. É a sua atribuição. Cuidar dessa área aí também.
Bacana. Então, o restante, né, que são os processos criminais que tramitam no fórum, são divididos, a primeira vara fica com o senhor, a segunda vara com a doutora Juliana. Acaba sendo até invertido. Gera confusão. A primeira promotoria, que é a minha, pega os processos da segunda vara, e a doutora Juliana, a segunda promotoria, pega os da primeira vara. Sim. Isso aí. Bacana. Doutor, vamos começar, a gente já tem algumas perguntas aqui, mas vamos começar com um tema que eu acho que vai gerar bastante perguntas, e aliás já tem algumas, que é a questão do concurso público. O senhor fez uma recomendação à administração municipal, né, o executivo, primeiro, que se realizasse o concurso público o mais rapidamente possível, visto que já havia, né, um procedimento tramitando na justiça a respeito dessa questão do concurso público, que já vinha delongando há muitos anos, né? Não é de hoje. Exato. Então houve essa recomendação e o senhor conseguiu, né, que o executivo abraçasse a ideia e fizesse aí um programa, né, vamos dizer, as metas, né, que seriam cumpridas acerca do concurso público. Perfeito. Como que está o andamento dessas metas? Elas estão sendo cumpridas, estão em dia? Como que está? Porque se esperava para outubro a divulgação já do edital. E nós já estamos agora terminando novembro, parece que esse edital não foi divulgado. Estou correto? Eu não tomei conhecimento também de divulgação de edital. Se teve, ainda não foi encaminhado para a promotoria. O senhor tem conhecimento? Agora, como está o acompanhamento lá? Nós estamos acompanhando, Jaime. A questão do cronograma, foi nos apresentado um cronograma, e o mais importante não é exatamente que o edital seja publicado até o final de outubro, até o começo de outubro. O mais importante é que no meio do ano que vem, até julho, haja a nomeação. Então esses atrasos, eles são naturais. Existem algumas formalidades que são feitas, inclusive o Tribunal de Contas de Minas Gerais, eles têm em torno de 60 dias para analisar o edital. Então a publicação do edital necessariamente passa por esse procedimento, e eu estou dizendo sem ter confirmado essa informação, mas eu imagino que o momento atual seja esse, de aguardar a resposta do TCE para poder dar andamento. Agora, é um procedimento que a cada 15 dias para na minha mesa por algum motivo. Ou a prefeitura manda algum ofício, ou eles estão respondendo alguma coisa a nós. Então, o tempo todo nós estamos olhando. E esses últimos 15 dias especificamente, eu estou um pouco desatualizado, mas posso afirmar com certeza para o senhor. Tivemos uma audiência pública aí, não faz nem um mês, né? Faz algumas semanas, 2 semanas ou 3, e ali foram esclarecidas as dúvidas, e a instituição já está contratada, né? Uma instituição que houve uma contratação direta, sem licitação, de acordo com a lei de licitação. Existe essa possibilidade, se atendidos os requisitos, uma instituição já consagrada em realizar concursos públicos, como é o caso do IMAN, sem fins lucrativos, isso é essencial. E atendidos outros requisitos, outras minúcias que são lá observadas, é possível a administração fazer isso. Não precisa fazer um processo licitatório para contratar a empresa para fazer. Se é sem fins lucrativos, a empresa consolidada no mercado, como é o caso do IMAN em Minas Gerais, essa contratação é feita direto, isso com a concordância do Ministério Público, inclusive dos órgãos de BH de apoio às promotorias, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias do Patrimônio Público, porque houve reclamação nesse sentido, e a nossa recomendação expressamente indicou essa possibilidade, porque a prefeitura já havia indicado que tinha interesse. Então, indicamos que é facultado ao chefe do executivo fazer isso. Lógico que, se isso for feito de alguma forma errada, isso cabe uma responsabilização. Mas, a priori, não existe irregularidade nenhuma. E por enquanto, o senhor está acompanhando e está tudo dentro da normalidade. Está tudo dentro da normalidade, estão sendo cumpridos aí os requisitos legais, não temos conhecimento de nenhuma ilegalidade. E os próximos passos, né, divulgação do edital, já vai ter as datas para as provas objetivas, quando for o caso da prática. A expectativa é mantida, ainda não teve nenhuma alteração nesse sentido, de nomeação no meio do ano que vem. O que gerou um pouco de dificuldade para a administração foi uma exigência que nós fizemos para a realização imediata do processo seletivo. Pois é, isso que as pessoas estão em gerou dúvida. Uma reclamação das pessoas também, né? Das pessoas, assim, dos que já estão nos cargos, né? Porque quem não está no cargo não viu problema nenhum em ter uma oportunidade de ingressar. Agora, aqueles que já estão ali há 3, 4, 5 anos tendo renovados os contratos administrativos, em alguns casos, em muitos casos, sem processo seletivo, é uma situação ilegal e é necessária uma regularização imediata. O concurso público, ele é mais demorado, ele exige um preparo maior da administração, e as provas têm que ter uma exigência maior, existem prazos mínimos que têm que ser observados, recursos, a prova tem que
tem que ser objetivo, tem que ter não é possível fazer uma mera análise de currículo. Existe a necessidade de mandar para o Tribunal de Contas de Minas Gerais, que tem os 60 dias para analisar. Enfim, há uma infinidade de detalhes. Os trâmites são demorados. Então, não se faz um concurso público em menos de 6 meses. Geralmente é 6, 8, 10 meses. A gente deu o prazo máximo, 10 meses para concluir. E nesse ínterim, a gente colocou para que fosse realizado o recrutamento a partir do ano que vem, já com processo seletivo, enquanto não se realizasse o concurso. Porque se o concurso vai dar posse no meio do ano que vem, durante os 6 meses anteriores, as pessoas precisam passar por uma forma objetiva de recrutamento, para que aqueles que estão desempregados tenham também a mesma chance daqueles que estão ocupando os cargos, e para aqueles que estão ocupando o cargo irregularmente tenham a possibilidade de regularizar a sua situação. Uhum. E não são elas que são culpadas, né? Lógico. Mas elas precisam estar de acordo com a legislação. As pessoas dizem e comentam e perguntam o porquê, por exemplo, eles vão agora fazer o processo seletivo, vão ter um custo, porque esse custo da prova, pelo que eu entendi, o senhor vai me falar se é realmente verdade, é da pessoa, do candidato, né? A prefeitura não vai ter custo com esse processo seletivo e nem com o concurso, né? Porque os custos para o IMAM, para o Instituto, serão repassados pelas inscrições. Isso. Tá certo, doutor? Tá correto. Então as pessoas estão... mas vai ter custo agora e depois eu vou ter custo novamente com o concurso público. Não tem outra forma de fazer isso, doutor? Não, o normal é a prefeitura realmente cobrar. A prefeitura tem lá os seus impostos para arcar de uma forma geral com os serviços de utilidade pública, né? E com tudo aquilo que lhe é de sua atribuição. E ela tem taxas e contribuições de melhoria que são tributos que são cobrados para finalidades específicas. Então, você vai abrir um estabelecimento comercial, vai cobrar uma taxa de você que quer abrir o estabelecimento comercial, porque é você que vai ter um ganho abrindo aquele negócio. Esse dinheiro da taxa não é dividido entre todo mundo. Da mesma forma, se você quer entrar no serviço público, prestando um processo seletivo ou concurso público, o interesse maior é seu. Eu não posso usar um dinheiro que foi pago por uma pessoa que não tem interesse em trabalhar para arcar o gasto para você ingressar no serviço. O dinheiro da população não pode custear a minha vontade. O dinheiro da maioria não pode custear o interesse de poucos, entendeu? Entendi. Então, o correto é realmente ter a cobrança da taxa. A prefeitura não pode ganhar em cima disso, e eles estão colocando realmente dessa forma. Isso, se tiver depois uma constatação de alguma coisa errada, é lógico, cabe atuação. Vai ser apresentada uma planilha de custos. Está tudo documentado, né? Isso tudo pode ser requisitado a qualquer momento. Estamos acompanhando, porque também o Ministério Público não pode substituir a atuação do administrador público, ficar lá do lado vendo tudo. Não temos estrutura para isso. Trabalhamos ali são 2 promotores para uma população de 40 mil pessoas só em Arcos, mais a população de Pains, mais a população flutuante aí da região, com situações variadas. Então, a gente faz um acompanhamento por alto de tudo, e a população é que tem que nos trazer notícias de irregularidades. Algumas pessoas já me procuraram para questionar questões do processo seletivo, do concurso público, e estamos orientando, e surgindo alguma coisa séria de irregularidade, vai ser instaurado procedimento, né? Como já temos vários em andamento para situações variadas na cidade. Sem dúvida. Então, é regular a cobrança de taxa, é o normal. Eu, por exemplo, me submeti a concurso público, sempre tive que pagar a taxa. Agora, claro que tem a situação em que a pessoa é incapaz de pagar com aquilo, situação de pobreza. Aí existe também previsão nos editais de que a pessoa não precisa pagar comprovando aquela situação. Nada mais justo, a pessoa que não pode pagar comprovadamente, aí sim o recurso para aquilo vai ser redistribuído entre os que têm condição de pagar. Por isso que a taxa não é exatamente, quando você paga um valor para fazer o concurso, eu estou chamando de taxa numa forma genérica. Sim. Tecnicamente não é uma taxa, né? Quando você paga aquele valor, além da sua inscrição, você está bancando a inscrição, as necessidades que são divididas por iguais de pessoas com necessidades especiais, pessoas deficientes, você está embutido naquele valor, está embutido o valor que não vai ser recolhido das pessoas que não podem pagar. Então existe uma distribuição entre as pessoas que podem pagar de outras situações. Agora, o que não pode é ter um valor a mais para lucro, e tanto da instituição que não tem fins lucrativos quanto da prefeitura. Okay. Mas, só para finalizar essa questão, não quer dizer que o IMAM não vai ganhar com aquilo, porque ele tem que ganhar para remunerar seus profissionais, para preparar as provas, para corrigir, para fazer a fiscalização. Ele vai ganhar com aquilo, mas é o suficiente para manter o serviço em andamento, porque é uma instituição sem fins lucrativos. Ok. Bom, doutor, as perguntas já estão chegando, a gente vai intercalando aqui com alguns assuntos. Por exemplo, perfeito. O Giovanni, ele participa pela fanpage, ele pergunta: doutor, como o Ministério Público vê a construção de quebra-molas totalmente fora dos padrões? Porque fazem e depois retiram, como por exemplo o da Avenida Laura Andrade. Foi dinheiro do contribuinte jogado fora. Eu não tenho conhecimento desse quebra-mola específico, né? Sim. E então
o que precisa ser feito? Quando a população tomar conhecimento disso, pode entrar lá no site do Ministério Público ou então passar lá na promotoria, e lá na promotoria é feita uma ficha de atendimento, diz onde que está o problema e a gente vai requisitar as informações. Se aquilo foi feito de forma com inobservância das normas legais, de qualquer jeito, e gerou um dispêndio, aquela autoridade que foi responsável pela confecção pode ser obrigada a restituir aquele dinheiro. Às vezes não é nem preciso uma ação, às vezes a gente faz um acordo, fala, olha, não teve má fé, só que, vamos dizer que eu sou prefeito, eu nomeio para secretário, não estou falando de Arcos, não estou, né, estou falando em geral. Em geral, eu sou um prefeito, eu nomeio para secretário de obras uma pessoa totalmente incompetente. Uma pessoa incompetente não tem preparo para aquilo, mas é livre nomeação, vou e coloco. Essa pessoa incompetente determina a realização desses quebra-molas sem observar as normas técnicas. Tem normas técnicas para fazer tudo isso. Ela não faz de qualquer jeito. Bom, tanto o secretário de obras quanto o prefeito que foi irresponsável fazer a nomeação, eles são responsáveis por isso, e a população trazendo o nosso conhecimento desse tipo de situação, a gente vai cobrar deles. Se não teve má fé, foi um erro, tudo vai ser cobrado o valor com juros e atualização monetária. Se foi por má fé, contratou uma empresa esquematizada lá para fazer de qualquer jeito para ganhar em cima, esse tipo de situação, ação de improbidade e um processo criminal também. Então, para ficar bem tranquilo para as pessoas que têm qualquer dúvida sobre algum procedimento, alguma coisa ligada ao serviço público, Exato. Ele pode ir na promotoria, ele não precisa de advogado, não precisa nada disso. Lá a atendente tem uma ficha e ele vai dizer o que é que ele está repassando, né? Vai colocar o nome dele e tudo. Exato. E aí a promotoria vai averiguar. É assim, nenhuma denúncia é indeferida de plano e nenhuma denúncia é indeferida sem fundamentação. Bacana. Por dever legal, se eu falar, olha, eu não vou apurar isso, eu tenho que dizer por que eu não vou apurar. Eu não vou apurar porque você não me indicou nem onde está a rua. Eu não vou apurar porque eu já tenho aqui o documento mostrando que está regular. Eu não vou apurar porque eu já apurei essa denúncia de outra pessoa e está aqui. A pessoa vai receber a pessoa vai receber e cabe até recurso contra os indeferimentos. Então, é muito transparente. Na promotoria, pode ser feito tanto online, que a pessoa consegue acompanhar online, pode ser até anônima, inclusive, como pode ser feita pessoalmente na promotoria. De um jeito ou de outro, ela tem direito de saber qual foi o deslinde, né, o resultado da sua denúncia. Legal, viu, gente? Eu acho que isso é uma informação importante, que muita gente não tem essa informação, pensa que tem que ir com advogado, tem que fazer uma carta muito bem redigida. Não é nada disso. A Priscila, doutor, ela participa também pela fanpage, ela diz, doutor, o que o Ministério Público tem a dizer em relação à falta d'água em Arcos? Porque parece que o Executivo continua só fazendo reuniões. Bom, ontem, Jaime, eu tive a oportunidade, eu tinha um outro compromisso, não consegui ficar até o final, mas ontem foi feita uma audiência pública e, para a tristeza de todos que estavam presentes, a minha também, a audiência pública contou com representantes da Copasa, do Poder Municipal, do Ministério Público, e a população foi convidada, e lá eu acredito que se tivesse 10, 15 pessoas na plateia ali na Câmara era muito. Então, assim, a audiência pública era justamente para informar a população dos últimos andamentos que tiveram entre tratativas entre o Poder Municipal e a Copasa. Eu mesmo não pude ficar e pedi já para o prefeito, naquela ocasião, o prefeito também compareceu nessa audiência, para que ele me encaminhe os resultados dessa reunião. Então, eu não tenho a atualização eu não tenho a informação mais atualizada, mas já pedi essas informações, né? De ontem, mas o que nós temos é que a Copasa implementou, cumprindo uma ordem judicial que foi por determinação da doutora Marina, numa ação judicial proposta pelo município, a Copasa colocou em funcionamento novos caminhões-pipa que funcionam 24 horas, algo que não estava em andamento, e perfurou novos poços. Então, tem algumas coisas que estão em andamento, só que mais importante do que essas medidas que são paliativas é que nós asseguremos que a Copasa realize obras de infraestrutura necessárias a ampliar o sistema de captação, ao mesmo tempo que faça campanhas para diminuir o consumo pela população, porque a ARSAI no ano passado esteve, por requisição nossa, do Ministério Público, a ARSAI é a agência do Estado que faz a fiscalização desse serviço público de água. E ela mesma constatou, apesar de ter sido muito superficial o trabalho da ARSAI, ela foi importante para constatar que as deficiências da Copasa, por exemplo, com campanhas publicitárias e junto à população, para conscientizar sobre a necessidade de diminuir o consumo. Nos últimos anos, em vez de diminuir com a seca, a população usa mais água. Em época de seca, a gente vê gente lavando ainda a calçada. A responsabilidade da população, mas é também da concessionária de serviço público, que tem que conscientizar. Não basta colocar um outdoor escondido ali, não. Isso aí não tem efetividade. Tem outras formas, pode fazer projetos, tem que correr atrás, né? Então, além disso, também a Copasa tem falhado, não só pela insuficiência do sistema de abastecimento de água,
que, né, a tudo indica, nós não temos a perícia ainda, mas a prefeitura também já pediu na ação civil, na ação judicial que foi proposta, já foi nomeado um perito para analisar se realmente a estrutura é insuficiente, a impressão que dá é essa, né? Mas teremos um perito com especialidade nessa área hídrica para dizer. A Copasa, mesmo enquanto nós não temos essa resposta, tem que avisar previamente quando vai faltar água e tem que ter cuidado especial na questão do rodízio. Não é possível que até hoje que se faça falta água em bairros, fica 7, 8 dias sem água e outros não falta, a pessoa está lá jogando água na calçada, fazendo aquela festa. Então, também não existe esse tratamento igualitário da população. Bairro, às vezes um bairro que está mais deixado por canto lá, a pessoa sofre muito mais que um outro, que a pessoa está esbanjando água. E uma outra constatação que foi feita, ontem foi mencionado isso na audiência pública, as pessoas, diante da falta de água, estão com uma conduta que é egoísta. Tá faltando água, eu vou trazer mais para mim aqui. Armazenar. Então, armazena. E aí a água não chega até o final, lá para quem está mais para o final do sistema de abastecimento. Então está faltando essa campanha de conscientização da população. E quem tem a obrigação de fazer é aquela pessoa, aquela empresa que está executando o serviço, a concessionária de serviço público. O serviço é do município, mas ele tem um contrato, né? Foi renovado, se eu não me engano, em 2012. Acho que foi o senhor Claudenir que renovou. Foi, 2012. Né? E aí eles têm obrigações que estão inclusas nesse contrato, que é de consciência. Isso é obrigação. E além disso, mesmo que não tivesse no contrato, a regulamentação, a resolução da ARSAI, dessa agência, ela obriga a Copasa a fazer essas campanhas. Então, as várias falhas da Copasa podem gerar uma nova ação civil pública pelo Ministério Público, inclusive pedindo dano moral coletivo em favor da coletividade. Então essa ação ela está tramitando ainda. Tem uma ação tramitando que foi do município, que está tramitando, muito importante que se acompanhe de perto, porque já tem a liminar, a Copasa paga a multa diária quando falta água fora das hipóteses em que seria razoável, né? A juíza fez um despacho, uma decisão muito bem fundamentada, muito rigorosa. São multa diária de 20 mil, a Copasa a rigor já está devendo mais de R$500 mil. Você não acredita que paga, doutor? Olha, se não pagar, isso daí tem todo um procedimento, pode demorar para você conseguir, mas cabe até penhora de bens, e bens é uma coisa que a Copasa tem. Isso aí né? tem. Então, hoje em dia, uma empresa desse porte, você consegue fazer a penhora online dos valores na conta da empresa diretamente, vai pagar. Pode não pagar nos próximos meses, mas não tem escapatória. Vai ter que pagar. No final paga. No final paga. Né? Infelizmente, o que nós queríamos como população, né, não é que a Copasa era que regularizasse serviço, mas esse valor também pode ser depois reinvestido para o bem da população nessa área. Principalmente na preservação. Especialmente na preservação, que é outro ponto aí que a população deixa a desejar, e a Copasa também. Também. Por falta de projetos. Mas a notícia que se tem também, depois vou ter essa questão atualizada, é que também existe aí agora uma atuação nesse sentido, de reforçar esses projetos de preservação ambiental em nascentes, né, na mata ciliar ali, é essencial. Sem dúvida. Doutor, mais perguntas aqui, olha, a pessoa pergunta o seguinte, se com essas denúncias que existem sobre o governo de Arcos, pode acontecer uma operação na prefeitura como aquela que fizeram na Câmara Municipal de Iguatama? Jair, a gente não fica falando sobre investigações em andamento, mas a questão de Iguatama eu posso falar por alto que eu participou, né? Participei como integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Uma investigação feita pelo promotor Ângelo Ansanelli, que ele é titular em Formiga e é o coordenador desse nosso grupo de atuação especial contra o crime organizado, que inclui crime organizado que se instala em prefeituras, câmaras para roubar dinheiro. Em Iguatama, uma situação absurda que se perdurava em verdade há anos, ainda que com outros agentes, o sistema é corrupto e vai trocando ali o personagem. Eles implementaram diversas formas de fraudar o dinheiro público e de desviar de sua finalidade, contratando pessoas fantasmas para prestar serviços que nunca, na verdade, foram prestados, né? Dividir o dinheiro, pagando a menos um servidor que era colocado lá sem concurso, sem nada, e pegando de volta, dividindo aquilo, abastecendo com dinheiro público seus veículos particulares para as mais variadas finalidades. Inclusive, teve um acidente, né, num rodovia. Envolvendo um veículo. Um veículo, infelizmente o vereador veio falecer, mas estava indo para uma festa, né? Dinheiro público. Então, mas fraudes variadas, as mais variadas, envolvendo muitas pessoas. 3 dessas pessoas, inclusive, estão presas. Ainda estão presas? Ainda estão presas. Foi negado o recurso delas na semana passada. O Tribunal de Justiça negou o habeas corpus, né, que é aquele pedido judicial para soltar quando a pessoa está presa. Foi negado tanto
tanto a liminar quanto no mérito foi julgado, foi considerado que o tudo que se apurou justificava a manutenção da prisão dessas 3 pessoas. O ex-presidente da Câmara, o ex-assessor jurídico da Câmara, que tinha um papel essencial lá, e um ex-vereador que, juntamente com outros vereadores também denunciados nessa operação, estavam envolvidos nessa fraude. Em breve iremos propor, estamos confeccionando ação civil pública por improbidade administrativa em face de todos esses envolvidos. São aí mais de 10 pessoas, a maior parte deles, inclusive vereadores de Iguatama ou ex-vereadores, envolvidos em fraudes, vergonhosamente tirando dinheiro de onde menos tem dinheiro. Né? Uma vergonha para E estava previsto delações premiadas. Já aconteceram essas delações, doutor? Existem delações já homologadas, já foram publicizadas lá nos autos. Né? Inicialmente, a negociação da colaboração premiada, ela é sigilosa. A partir do momento em que o juiz homologa e leva o processo, ele se torna público. Então, 2 colaboradoras já nos trouxeram as informações, são pessoas que tinham informação de dentro, tiveram participação mínima nos fatos ilícitos e delataram a participação aí em dezenas de páginas de esquemas que estavam em andamento e apresentando também meios de provar aquilo que disseram. Que a delação, né? O pessoal gosta de criticar a delação. Quem gosta de criticar a delação são os políticos que estão sendo presos na Lava Jato. Toda hora criticar. Isso é conversa de delator. O delator só tem o benefício se ele comprovar o que ele fala. Não é só falar, não. Ele tem que comprovar. Está aqui meu extrato bancário, está aqui, tem que devolver o dinheiro. Teve um sujeito lá da Lava Jato, Pedro Barus, mais de 100 milhões de dólares. Ele está aqui, eu não só estou delatando, estou devolvendo meu dinheiro, estou mostrando como ele foi parar. Então não é uma conversa fiada do delator. Senão a gente também não quer saber. Eu vou confiar na palavra de uma pessoa que está envolvida com crime? A questão é, você tem que comprovar. Se você ganhou 5 mil reais no esquema de licitação e você vai me entregar um sujeito que ganhou 1 milhão de reais e vai me mostrar que aquele sujeito está acima de você na estrutura da organização criminosa, é lógico que eu tenho interesse em fazer um acordo e te dar uma pena pequena para pegar o maior. Lógico. É melhor do que punir o pequeno e o maior ficar lá, continua usufruindo ali dos benefícios da sua ilicitude, né? Então, agora, em Arcos, só para fechar, em Arcos vai ter, eu não posso falar se vai ter, se não vai ter, vai depender de como as investigações são conduzidas lá, da informação que vem, do que a população vai trazer para a gente, e é claro que tem várias investigações em andamento, de áreas variadas em Arcos, em País, e a gente não pode recentemente, no dia 17, no dia 20, parece 23 ou 24, foram abertos processos, né, civil, como que fala? Inquérito civil em face da prefeitura, né? Alguns deles relacionados à atual administração, me parece que um relacionado à administração anterior. Exato. Né? Isso indica que já foi encontrada algumas substancialidades, algumas coisas que podem, né, levar a instaurar realmente um procedimento, um processo? Funciona da seguinte forma: lá na promotoria, quando eu recebo uma denúncia qualquer, eu tenho que instaurar uma notícia de fato. É a notícia de que tem alguma coisa que pode ser errada. Aí, com base nessa notícia de fato, eu colho elementos iniciais. Então, ali em fontes abertas, até na própria internet, sistemas conveniados, colho informações, se for necessário ouvir uma pessoa ou outra, e a partir dali, se tiver um mínimo de indício de irregularidade, ou se eu não conseguir concluir essa análise em 90 dias, que é o máximo que pode durar a notícia de fato, eu tenho que instaurar um inquérito civil para continuar. Se eu não tenho como arquivar de cara aquilo, e eu não tenho uma prova de cara de que tem alguma coisa errada, eu tenho que instaurar um inquérito civil para aprofundar e verificar. Esses inquéritos civis que estão em trâmite na promotoria, tanto esses que foram instaurados nas últimas semanas, a gente tem instaurado muitos mesmo, não em relação a uma pessoa, em relação a várias situações, né, de País, de Arcos, não só de prefeitura, de Câmara, inquéritos civis também preventivos para a gente trabalhar reforçando o controle interno dos poderes, porque não funcionam. É um absurdo que o Ministério Público tenha que fazer o trabalho da controladoria interna. A controladoria interna está lá para pegar essas irregularidades. Nós não podemos trabalhar sozinhos. É um absurdo que uma comissão que está lá para fiscalizar os serviços contratados pela administração pública não atue. É um absurdo. Se você incrível, né? Você está nomeado para isso. Então nós estamos trabalhando também preventivamente. Agora, não quer dizer que aquilo vai resultar numa ação civil pública ou numa denúncia criminal. Pode resultar, mas pode ser arquivado. Pode ter uma orientação. Em alguns casos, em País, teve uma situação... olha, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas deixa eu tentar lembrar, porque é questão de interesse público até. Teve situação de nomeação do secretário de saúde para um outro cargo, acumulou função e não podia. Nós recomendamos a regularização da situação, entendemos que foi um erro, não foi de má fé, não teve um ganho ilícito com isso por parte dele, não ganhou os 2 salários e aquele inquérito civil vai ser arquivado, porque a administração, o prefeito de País, falou, realmente entendi aqui, eu concordo, exonerei, tá tudo certo.
O período em que ele trabalhou lá, ele recebeu só um dos salários, não teve prejuízo. Mas, ao erário, por exemplo, é o mesmo caso de Arcos, onde o secretário de Meio Ambiente acumula a função de secretário de obras? Não, em alguns casos isso é permitido. Lá em Pains é porque o regramento específico do cargo de diretor do hospital ele não podia ser acumulado com outro cargo, exigia que tivesse dedicação exclusiva até pela carga horária, que era 40. Nossa. É muito comum em prefeituras ter acumulação de secretarias, aí vai depender da legislação municipal de cabeça. Como não me chegou nada sobre essa situação, eu não posso dizer de Arcos, mas em geral, a acumulação de secretarias acaba sendo admitida, porque não é um cargo técnico, não é um cargo técnico, é um cargo mais político, né? Okay. Mais de gestão, e algumas secretarias têm uma área de atuação muito próxima, né? Que até muitas vezes se encontram ali, né? Tem coisa que é da área de obras, da área de planejamento, por exemplo. Sim. No caso dos inquéritos abertos, tiveram 2 relacionados à festa cultural, virada cultural. Isso, do trabalhador. Virada cultural. Bom, em relação... Já encontrou alguma coisa referente a isso, doutor? O que está em investigação nisso é o seguinte: os processos licitatórios, em geral, seguiram a legislação, né? Em geral estava regular, e a maior parte foram feitos vários processos licitatórios para contratar serviços variados, né? Estrutura de palco, banda, isso, aquilo. Na maior parte deles eu arquivei, fiz um arquivamento, não virou inquérito civil, e em relação a pelo menos 3 processos licitatórios foi instaurado inquérito civil para verificar o motivo pelo qual foram feitos alguns aditivos para pagar um complemento para as bandas, porque não estava claro no material que nós tínhamos, e em outro caso era para verificar sobre as bandas contratadas se elas atendiam ao requisito legal para contratação direta sem licitação, por serem bandas notoriamente conhecidas e aceitas pelo público, né? Não é um juízo que eu posso fazer assim, eu gosto dessa banda, eu tenho que pegar e ver, olha, tem outras apresentações aqui na região, é uma banda conhecida na região, então é para documentar isso e verificar se atendeu os requisitos. Se houve uma mera falha na documentação do procedimento, mas não teve má fé, esse processo depois vai ser arquivado. Se, por outro lado, teve algum tipo de direcionamento para beneficiar alguém, isso pode virar uma ação civil pública em fatos desenvolvidos. Bacana. Vamos continuar com as perguntas aqui, que são muitas. Em Arcos, uma empresa realiza o transporte coletivo há mais de 30 anos, sem o município ter feito licitação. A pessoa diz, ônibus sucateados, falta de fiscalização da prefeitura. O MP não irá cobrar do município que faça essa licitação, doutor? Lembrando que houve aumento na passagem de ônibus sem que a prefeitura analisasse a planilha de custo. O MP vai cobrar da prefeitura que faça essa regularização? Tem a identificação da pessoa que fez esse... Deve ter com a secretária. Tem com a secretária lá dentro. Muito pertinente, muito boa, né? Porque nós realmente constatamos essa situação já no começo desse ano, ou no final do ano passado, que nós enviamos requisitando documentos. Se eu não me engano, foi ainda na gestão do senhor Claudenir, que nós enviamos e requisitamos várias documentações, porque tivemos essa denúncia de que existia uma empresa executando um serviço que é público sem contrato de concessão. E logo no início do mandato, isso me foi confirmado pela prefeitura atual. Nós já, inclusive, estamos no meio da investigação. A semana retrasada, eu ouvi os 3 representantes legais da Irmãos Cardoso, que é essa empresa de ônibus, e eles me confirmaram que eles não têm contrato de concessão, e isso perdura há 30 anos, pelo menos, na cidade. Eles começaram lá nos anos, final dos anos 70 para os 80, e eles têm trabalhado com um documento que foi emitido na época do prefeito Plácido. É uma certidão que diz que a empresa está prestando serviços, como se aquilo fosse um contrato de concessão. Então eles já foram cientificados de a situação está totalmente errada. O município, nós já estamos no começo do ano, inclusive já que o senhor Denis, para tomar todas as providências para regularizar, e a notícia que nós tivemos por ofício é que a prefeitura estava realmente trabalhando nesse sentido, só que como é uma situação que está há 30 anos dessa forma, não é realmente em poucos meses que se resolve. Vai ser difícil. Mas vai ter que resolver, e especificamente desse procedimento, nós vamos ter que analisar se os prefeitos se omitiram nessa questão de forma deliberada, se houve uma mera culpa ali e daria para deixar passar, digamos assim, mas são situações muito graves, porque como que pode uma empresa prestar um serviço que é público, sem contrato de concessão, que preveja a forma de reajuste, comprovar por que precisa reajustar? As planilhas de custo, a forma como, quantos veículos vão circular, as rotas que vão fazer, quem define isso é a empresa. Isso não tem sentido nenhum, isso está totalmente irregular. Arcos, uma cidade desse porte, uma cidade boa, né, uma boa cidade mineira, está assim, 100 anos atrás aí de outras cidades menores. É uma situação
muito grave. Então o denunciante aí está de parabéns de trazer isso ao conhecimento, e se souberem de outras, isso aí especificamente a gente já tem um inquérito civil, é público, isso já está à disposição da promotoria, né? A documentação está lá, já fizemos oitivos, já está bem adiantado, e a prefeitura está regularizando a situação. Se precisar, nós vamos entrar inclusive com ação. Eu acredito que a situação vai se regularizar administrativamente e vai restar saber se vai haver responsabilização dos gestores aí por essa situação e da própria empresa, até para ver se teve oferimento de lucro indevido em desfavor da população. Né? Mas é um procedimento complexo, muito importante. Bacana. Outra pergunta aqui, o prefeito de Arcos mantém um carro Corolla 24 horas por dia à disposição dele, inclusive guarda na casa dele. Esses dias foi flagrado multas e autuação com relação a esse veículo em dias de feriado, doutor. Após 21 horas também. O Ministério Público cobra que o prefeito utilize o carro oficial somente em eventos oficiais? Jaime, é preciso, nesse tipo de denúncia, é preciso que essa denúncia seja materializada lá conosco, ou a pessoa vai lá direto, ou se não quiser se expor, faz a denúncia anônima, para a gente verificar a situação. É muito difícil falar em tese, mas o que eu posso dizer é que eu não estou falando especificamente do caso do atual prefeito, do ex-gestor, desse Corolla específico, mas vou falar de uma forma geral, porque eu não posso abordar um caso que sequer foi denunciado aqui, né, e envolver o nome de pessoas. Essa denúncia, se for feita, vai ser investigada, mas o que eu posso dizer o serviço público e o bem público só pode ser usado para fins públicos. Né? Não pode se usar nenhum bem particular para fins próprios, porque a lei de improbidade administrativa contempla expressamente uma figura que diz: você utilizar bens e recurso humano que seja em favor próprio, como em alguns casos acontece. Por exemplo, prefeitura do interior, o prefeito vai lá e usa o maquinário público na fazenda dele. É claro, é um ato de improbidade. Então, eu não posso manifestar especificamente sobre o conteúdo dessa denúncia, mas posso dizer que a regra é que o veículo público seja usado para fins públicos. Agora, eu não sei em que circunstâncias que isso foi parar, se é que realmente esteve na garagem, por isso que eu preciso que seja feita uma denúncia para que seja investigado, ouvido as pessoas, ser requisitado informações. A gente tem também o olho vivo aí para ajudar, para que seja apurada a situação. Tá certo. Mais perguntas aqui. A Nislândia, lá do Jardim Bela Vista, ela pergunta ao senhor se o senhor pode explicar um pouco sobre medicamento de alto custo, como funciona e por que às vezes demora muito para ser atendido. Essa é uma das nossas maiores dificuldades na promotoria. Nós estamos sofrendo muito com isso, porque o Estado de Minas está quebrado, né? O Estado de Minas parou de entregar medicamentos de alto custo, até mesmo quando nós temos decisões judiciais transitadas em julgado, ou seja, daquela que não cabe mais recurso. O Estado vai e para de entregar o medicamento. O medicamento de alto custo, em regra, ele vai ser de atribuição para fornecimento do Estado ou da União, depende do tipo de medicamento. E daí, se for da União, como, por exemplo, no caso da Dani, que é notório, ela precisou entrar na Justiça Federal, e essa demora, da mesma forma que a gente tem dificuldade com o Estado, tem com a União, dificuldade de pagamento, porque eles têm outras prioridades, né? A impressão que nós temos é que eles têm outras prioridades, não é a saúde do povo, eles estão usando dinheiro para outras finalidades. Menos saúde. Menos saúde, não está sobrando. Vai muito dinheiro para a saúde, mas a burocracia, a forma como é feita, e muito dinheiro que deveria ir para lá não está lá e não é suficiente. Então, o que acontece no medicamento de alto custo a pessoa tem direito, pela Constituição, a ter isso bancado pelo Estado. Todo mundo tem direito. O SUS teria que contemplar. Só que o Estado, você vai e pede, o Estado fala, não tenho e não vou dar. Aí você tem que entrar com uma ação judicial para cobrar isso. E a juíza vai dar uma ordem judicial, o Estado vai ser intimado, e o que ele vai fazer? Ele vai descumprir a ordem judicial. E daí você vai precisar pedir bloqueio da conta do Estado, e esse procedimento é demorado, e você pede bloqueio, e às vezes aquele dinheiro também não está lá, e o Estado vai recorrer e vai conseguir reverter aquilo. É uma batalha que não acaba, e às vezes temos sucesso, às vezes não temos sucesso. Infelizmente, é muito difícil. Bom, pergunta ao promotor se ele sabe que em Lavras o concurso foi feito pelo IMAN e foi anulado pelo TJMG, que usou o mesmo artifício que a Prefeitura de Arcos está usando. O senhor tem conhecimento, doutor? Não, eu acho que isso foi até divulgado uma época, alguém reclamou falando isso. O que eu posso falar é o seguinte: o Ministério Público, não sou eu, Eduardo. Inclusive eu recebi uma manifestação da ouvidoria anônima me criticando. Poxa, vem pra mim. Pessoal, quem quiser me reclamar da minha conduta é lá na corregedoria, né, Conselho Nacional do Ministério Público. Inclusive eles podem reclamar, sim. Pode reclamar, faz parte. O promotor falou que a prefeitura tinha que contratar sem licitação, tal, distorcendo totalmente. Eu recomendei por escrito que a prefeitura fizesse o concurso e que poderia, se o gestor achasse conveniente, necessário e mais interessante para fins de interesse público, porque ele foi eleito, não fui eu que
que fui eleito, se ele quisesse, a lei dava oportunidade a ele fazer a contratação direta desde que atendidos os requisitos do artigo X da lei de licitações. Só isso. O prefeito fez isso, contratou essa instituição e eu posso afirmar, está documentado na promotoria, o denunciante, se quiser, pode comparecer lá, eu mostro para ele. Temos uma recomendação que cita um entendimento expresso do Centro de Apoio Operacional de todas as promotorias de Minas Gerais. Tá bom? Todas as promotorias de Minas Gerais seguem esse entendimento no sentido de que o Ministério Público aceita, porque a lei permite, e o Ministério Público não vai contrariar a lei, porque essa lei não é inconstitucional nesse ponto, a contratação direta, mas exige que seja rigorosamente aplicado e observado os requisitos legais para a contratação direta. Não existe ilegalidade nenhuma. Se em Lavras aconteceu, é preciso então que essa pessoa se informe se em Lavras, por acaso, não teve alguma outra irregularidade concreta, porque pode ser que essa contratação direta não tenha observado os requisitos legais. Se aqui isso acontecer, nós também vamos anular. Vamos dizer que o município vai lá, contata o imã, só que o preço do imã é cobrado muito mais do que ele poderia ter cobrado. Isso pode gerar uma ação. Não necessariamente para anular o concurso, né, porque você não teve prejuízo, mas para cobrar do imã. Né? Ou a administração contratou um instituto que não tinha capacidade de fazer aquilo. Ele era desconhecido, não tinha capacidade notória para aquilo, a lei exige isso. Então não é o caso do imã, porque é notório que ele tem a capacitação. Mas se fosse uma outra, poderia sim ser anulado por inapetência daquele órgão. Então são denúncias que são feitas, assim, é muito perigoso a pesquisa da internet, que você vê por alto uma notícia e chega a uma conclusão equivocada. É mais fácil a pessoa ir lá, faz a denúncia para a gente por escrito, pode fazer anônimo pelo site, não tem problema, e nós vamos averiguar, mas eu estou afirmando e afirmo com o respaldo da minha instituição que não existe irregularidade a priori, genericamente não existe irregularidade na contratação desse instituto. Tá certo. Queria saber de quem foi a decisão de mandar os funcionários do almoxarifado embora. Foi do prefeito ou da promotoria? A promotoria tem esse poder, doutor? Não manda ninguém embora, não. O que a promotoria recomendou é o seguinte: os servidores, a partir de agora, devem ser contratados ou por processo seletivo simplificado ou por concurso público. Processo seletivo simplificado apenas enquanto não se conclui concurso público, ou para aqueles casos em que a lei permite o cargo em comissão. Agora, eu vou instaurar um inquérito civil, acredito que esse nós não instauramos ainda, para verificar aquela situação em que o prefeito, não estou falando que isso aconteceu, mas existem situações em que o prefeito cria o chefe do setor de cópia, o assessor do setor de cópia, entendeu? E o diretor, para poder nomear todo mundo em comissão. Esses cargos não atendem requisito constitucional para ser em comissão, tem que ser concurso público. Então, se tiver lá o chefe do almoxarifado e o supervisor, são cargos que você não precisa de chefe, é uma execução material de serviço de organização, isso não se enquadra, e se, por acaso, eles foram mandados embora, por exemplo, e for um cargo de comissão, ele tem o poder, o prefeito tem o poder de nomear e exonerar essas pessoas livremente, está na Constituição. Se não, se essas pessoas foram mandadas embora, é porque elas não eram concursadas. E se elas foram mandadas embora porque o processo seletivo delas estava vencido, essa atuação também não é ilegal. Estou falando genericamente porque se teve alguma irregularidade, as pessoas se sentirem prejudicadas, sendo maiores e capazes, podem acionar o judiciário, não precisam do Ministério Público, mas se foi uma coisa que atingiu várias pessoas, gera dano à coletividade, podem nos representar essa situação para averiguarmos. Tá certo. Outra pessoa pergunta ao promotor por que ele não cobra que a prefeitura seja transparente, porque a prefeitura não divulga contratos assinados, não divulga o nome e os lances dos participantes das licitações. E se não causa estranheza ao promotor que os mesmos editais com erros assustadores não questionados por empresas perdem licitação. As licitações são homologadas e quase sempre no mesmo dia. É um assunto que o senhor tem conhecimento aí, doutor? Está na sua alçada? Eu estou imaginando que a pessoa está falando de pregão eletrônico, que é a legislação, a lei do pregão, a lei federal, e os municípios costumam copiar essa lei para os municípios. Ele dá preferência para que o pregão, que é para aquela contratação de bens e serviços comuns, são aqueles que não exigem, que é muito fácil fazer uma especificação técnica deles. Por exemplo, vou comprar itens de informática, é fácil você fazer uma especificação técnica daquele bem. É diferente, por exemplo, do serviço de consultoria. Então, para esse serviço que você consegue fazer uma especificação por escrito daquilo que é necessário, geralmente cabe o pregão, e o pregão preferencialmente eletrônico. Pelo que eu me recordo,
a Prefeitura de Arcos começou a fazer o pregão eletrônico aqui. Eu posso até estar equivocado. E esse procedimento é todo documentado e costuma ser, sim, transparente. Eu não tenho notícia de não estar sendo cumprida a lei de transparência pelo município de Arcos. Pelo contrário, às vezes em que eu precisei de alguma informação, não tive dificuldade em acessar. Excepcionalmente, se não estava no portal de transparência, requisitei e me foi atendido dentro do prazo legal que é fixado. Agora, se a pessoa está mencionando aí na denúncia, olha, casos graves que não são de edital, então faça uma denúncia, por favor, e me indique quais são os editais que ela está se referindo, porque eu analiso ali dezenas de editais por mês e realmente tem casos de erro, tem tudo, mas esses, de forma genérica assim, fica muito difícil de manifestar. Então, qual licitação? A aquisição de qual bem? Seja específico e me leve lá ao conhecimento que nós vamos investigar. Lembrando, gente, que é muito fácil, né? A pessoa, o doutor já explicou aqui, pode procurar a promotoria, chega lá, a atendente vai te fornecer uma ficha, né, onde você vai relatar aquilo tudo, né, que você quer que seja investigado. Né? Escrever para a pessoa, viu, Jaime? Não precisa nem escrever, não só falar, nem da pessoa olha, escrever. Eu soube que na rua tal está com problema tal, eu soube que a licitação para compra de tal coisa que aconteceu semana passada teve uma fraude por causa disso. Agora não adianta falar, olha, está tendo fraude nos processos estatórios da prefeitura. Isso tem dezenas, centenas por mês, como assim está tendo fraude? Tem que ser um pouquinho específico, assim, mais no específico, sentido, olha, né? Eu ouvi falar que a pessoa que foi contratada é parente de não sei quem, por isso, alguma coisa que permita um mínimo de investigação, porque senão, eu por lei também não posso estar instaurando procedimentos genéricos, eu não tenho esse poder, isso vulnera muito. Já pensou, Jaime? Alguém chega lá e fala, o Jaime está cometendo crimes, aí eu instauro um procedimento e falo, vou apurar crimes do Jaime, eu vou devassar sua vida toda, sem indício nenhum de... Tem jeito, né, tem que ser uma coisa concreta, pô. Não dá pra gente sair investigando todo mundo assim. Doutor, nosso horário já se foi, 12h55, apenas para a gente encerrar, para deixar o pessoal tranquilo. Uma última pergunta aqui e o restante das perguntas, gente, são muitas. Eu vou passar para o doutor, ele vai me encaminhar depois a resposta por escrito. Pode ficar tranquilo, viu? Qualquer coisa, a gente vai postar, a gente vai ler as respostas aqui, pode ficar tranquilo, porque são muitas perguntas e realmente não dá tempo, porque são muito... O assunto é complexo, né, doutor? Mas apenas para o pessoal ficar tranquilo e para a gente despedir. O concurso público vai acontecer realmente no início do ano de 2018 e realmente as pessoas serão nomeadas até o meados do ano, doutor? Eu posso dizer que o cronograma está sendo cumprido, ainda que com algum atraso aqui e ali, não existe nenhum indicativo de que a prefeitura não vai conseguir cumprir de nomear no meio do ano, até porque isso só pode ser feito de forma justificada, comprovando um fato inesperado ou que estava fora do alcance da administração. O combinado é esse. Agora, eu não posso chegar e falar, pode ficar tranquilo que vai ser assim, porque eu não sei o que se pode acontecer algum fato de força maior no meio do caminho. A tendência, eu posso afirmar, é essa, e nós não temos nenhuma indicação de que isso não vai ser cumprido. Foi um empenho que foi feito junto da prefeitura e teve o compromisso deles, está documentado lá, e tudo que está sendo requisitado deles está sendo cumprido. Então não tem nenhum indicativo de que vai ser diferente, mas eu não posso substituir a posição do prefeito ou me colocar como adivinho e dizer, fica tranquilo que não tem erro, é impossível ter erro. Diversas coisas podem acontecer fora do alcance do administrador e outras podem acontecer por culpa de servidores também. Eu não posso dizer. O Tribunal de Contas pode ir lá e fazer uma exigência que não era esperada, ou que passou despercebida por um erro, e a gente não pode prosseguir um edital quando o próprio Tribunal de Contas diz que está errado. Então aí precisa republicar tudo, pode ter algum tipo de atraso. Mas até aqui, por tudo que me foi apresentado no procedimento, nós estamos acompanhando aí quase que semanalmente, né? Cada 15 dias pega esse procedimento, junto com muitos outros, está sendo cumprido de forma satisfatória o cronograma que foi apresentado para a gente. Mas o que o pessoal quer ouvir, eu acho que é as palavras do promotor dizendo: eu estou acompanhando e vou fazer o máximo possível para que seja cumprido. Pode ter certeza. Não é isso? Se o município desistir do concurso, eu entro com a ação no dia seguinte. Pois isso que o pessoal quer saber. Isso não tem como acontecer, a empresa está contratada, seria um ato de improbidade administrativa. A população pode ficar tranquila que se a prefeitura, por qualquer motivo, deixar de cumprir aquilo que foi combinado, eu vou entrar com a ação judicial. Isso é uma promessa, claro, estamos acompanhando. O que eu quis dizer é isso, que alguns atrasos podem acontecer por questões fora do nosso alcance da prefeitura. Mas é claro que se tiver qualquer atuação deliberada ou inexplicável para postergar o concurso público, vamos tomar medida judicial e buscar uma liminar para obrigar que se conclua o procedimento em tanto tempo, que é o que a gente
é fácil de fazer, não tem dificuldade nenhuma. Sem dúvida. Doutor, muito obrigado pela sua presença, são muitas perguntas, realmente o pessoal está atento aí às causas, né, que são levadas, que são dirigidas pela promotoria, e deixar sempre esse espaço, né, doutor? A promotoria está aberta, é um órgão de defesa do povo, da comunidade, né, do cidadão, e está lá para ouvir a comunidade. Mas precisa que as pessoas vão até lá e realmente façam a sua denúncia com consistência, né, com o mínimo de indicativos para que a promotoria possa investigar. Exato. Tá certo, doutor? Perfeito, agradecer o senhor muito pela presença, por disponibilizar seu tempo. Leve o nosso abraço a todo o pessoal da promotoria, viu? E beleza, nós ficamos felizes, né, em ter aqui em Arcos pessoas que realmente fazem esse trabalho e que são acessíveis, são fáceis. O doutor Eduardo, eu chamo o doutor Eduardo no WhatsApp, seja às vezes até final de semana, o doutor Eduardo está atento, sempre nos responde, quer dizer, não se furta aos problemas da comunidade e também à imprensa, viu, doutor? Parabéns por essa sua postura. Eu que agradeço a oportunidade e continuar à disposição do senhor, aqui da rádio, dos ouvintes e da população como um todo que precisar da gente. Pode confiar, faz a denúncia lá pelo sistema da ouvidoria, vai lá pessoalmente, mas traga realmente ali o mínimo de elementos, sabe? Vamos trabalhar com denúncia mais concreta que permita e evitar, Jaime, sempre importante, essa é a mensagem final, não pense em politicagem, pense assim, fazer a coisa certa pela comunidade, independente do prefeito que está agora, do que virá, do que passou, vamos tentar trabalhar de forma tranquila, em prol da coletividade, independente de partido político. Não importa se você é aliado de um ou de outro, se você sabe de uma coisa errada, traz para mim, entendeu? Isso pode ser feito de forma anônima, vamos apurar o que está de errado e vamos fazer melhorar a cidade juntos. Então, pedir esse voto de confiança da cidade e pedir para que confiem realmente no nosso trabalho, que estamos empenhados para fazer o melhor por todos. E muito obrigado novamente pela oportunidade. Uma ótima tarde para o senhor, viu? Boa tarde.